Shalom, igreja, shalom, família bendita do Senhor. Hoje eu estou aqui para compartilhar uma porção da palavra e falar sobre o calendário judaico. Hoje é o último dia do mês de Elul, o mês que tem um significado muito especial que diz assim: o rei está no campo, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Então, hoje é o último dia para você refletir naquilo que você realmente precisa, naquilo que é o seu shalom. É o dia que você tem que pensar naquilo que vai te trazer, que não vai te trazer falta de nada. Não é algo assim de desejos da alma, mas algo que vai suprir o teu espírito e te ajudar a compreender e pensar em buscar as coisas do alto para que todas as coisas lhe sejam acrescentadas. Quando é dito que o rei está no campo, a questão é o seguinte: o rei está no seu palácio, o rei está sob a sua guarda real, o rei está protegido, o rei está dentro de portas e paredes. Quando o rei está no campo, ele está pronto a ouvir os seus súditos. Inclusive, eu quero citar algo para vocês. Quando foi estabelecido que deveria se passar o sangue na porta durante o período da Pêssar, da Páscoa, a saída do Egito, aquilo ali já era um sinal conhecido cultural do Egito, do povo hebreu, dos povos do Oriente. Porque quando mudava-se o rei, você pintava o sangue na porta para dar as boas-vindas para o rei. Você demonstrava que você tinha uma berite, uma aliança com o novo rei. Você estava de acordo com o reino dele. Portanto, é importante que quando o rei venha até a sua casa, você esteja apto a recebê-lo. O bezerro cevado também era para receber o rei. Por isso você vai ver o pai do filho pródigo matando o bezerro cevado. Aquilo ali significa e simboliza: eu estou te tratando como um rei, você vai governar nessa casa, você é filho, você é herdeiro, você é amado, você é mais importante que o rei. Se o rei vier, não tem bezerro cevado. Se bezerro cevado foi para você, você é a coisa mais importante. Isso aí quer dizer que você, que é filho de Deus, é mais importante que o rei do seu país, que o governador da sua cidade. Você é filho. Então hoje encerra-se o mês de Elul para começar o mês de Tishrei. E hoje, ao pôr do sol, comemora-se Rosh Hashanah. Marcelo, o que tem a ver? Isso é judaizante, isso é calendário judaico. Então eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu aprendi e que a gente precisa entender. Por quê? Hoje nós temos um portal aberto no mundo espiritual para nós acessarmos uma dimensão em que muitas portas se abrem e que podem transformar a sua vida e te transportar para uma dimensão, de uma dimensão física e terrena para uma dimensão onde as leis espirituais e a cidadania do reino de Deus irão te guardar. A bênção estará sobre você e você descobrirá um modo de viver para estar guardado sobre as asas do Pai, como os pintinhos debaixo das asas da sua mãe, a galinha, como Jesus tanto quis fazer conosco. Ele falou: Jerusalém, como eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos. Mas para isso a gente precisa entender a revelação da palavra. O eunuco leu a palavra e aí Filipe perguntou para ele: entendes o que lês? E ele falou: como eu posso entender se ninguém me explica? Então vou te dizer qual a importância de entender a palavra. Jesus falou: aquele que ouve essas palavras e obedece, porque a palavra ouvir e obedecer em hebraico é a mesma coisa. Aquele que ouve essas palavras e obedece será amado de meu Pai. E eu o amarei também e me revelarei a ele. Então entenda esse passo a passo. Você tem que ouvir, não só ouvir, ouvir e obedecer. Aí você ouvindo e obedecendo, você vai ser amado de Deus, vai ser filho amado. E aí Jesus vai te amar também e vai se revelar para você. Você vai abrir a Bíblia e coisas novas vão surgir aos seus olhos. Então entenda a palavra. Por quê que a gente tem que entender a palavra? No livro de Mateus,
no capítulo 13, no versículo 19, diz assim, ó: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Lembra que ele fala das sementes? Sementes caíram à beira do caminho, outras caíram entre as pedras. Então, se você não entender, você está só na margem do caminho. Se você não entender, o diabo vem e rouba a semente. Por isso eu vou te explicar. Conforme alguém me explicou um dia, eu estou compartilhando agora, impartindo esse conhecimento. Então, o calendário judaico é um ciclo redentivo anual. E a redenção é um plano de Deus. O calendário judaico, ele reflete o plano redentor de Deus na história, não só da humanidade, mas na sua história também. Desde o Êxodo até a vinda do Messias, cada evento significativo no calendário judaico revela algo sobre o caráter de Deus, sua relação com a humanidade e o processo de redenção. Para nós, os cristãos, ver o plano de Deus se desenvolvendo ao longo do tempo no contexto desse calendário é uma forma de compreender o papel de Cristo na salvação e no cumprimento das promessas. Você tem que entender o papel de Cristo dentro do calendário, a simbologia. O calendário é também um memorial, é um balanço anual. Por exemplo, você chega na Páscoa, você pensa em libertação. Você chega em Pentecostes, pensa em derramamento do Espírito Santo. Aí tem os lembretes de celebração, de gratidão, né? Como Pentecostes, que é Shavuot, a festa das colheitas. Tem a festa das primícias, que Jesus ele ressuscitou no dia de primícias. Aí você vai praticar gratidão, você vai praticar o arrependimento que Jesus tanto pregou, você vai praticar adoração ao Senhor que te libertou, você vai trabalhar a sua humildade, por exemplo, na festa das cabanas e vai fortalecer a sua fé, entendendo que Deus é capaz de te livrar com mão forte de qualquer cativeiro que você esteja. Então vamos lá. Mas o que tem a ver esse calendário judaico? E o nosso calendário? O nosso calendário é o calendário gregoriano, está estipulado e estabelecido pelo Papa Gregório. Então, se você for ler na Bíblia, procurar Daniel 7:25, vai dizer assim: e eles cuidarão de mudar os tempos e as estações, ou seja, vão mudar o calendário, a forma de contar os tempos. O salmista diz: ensina-me a contar os dias para que eu tenha um coração sábio. Se você não sabe contar os dias, você perde a sua sabedoria de semear na hora certa. Existe uma hora certa para semear cada tipo de semente, porque se você semear milho fora da estação, ele não vai nascer. Se você semear arroz, feijão fora da estação ou do lugar certo, não vai nascer. O trigo tem uma estação certa para ser plantado e uma estação certa para ser colhida. Jesus falou: olhai os campos estão brancos, prontos para a colheita. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, o calendário judaico ele não é um horóscopo, né? E nem é um zodíaco para as pessoas ficarem consultando, achando que tem a ver com uma influência ou coisa do tipo, né? Mas é um guia espiritual para que você possa trabalhar aspectos comportamentais para o seu desenvolvimento espiritual. A Páscoa marca o início de uma jornada comum na vida de todos nós até a Terra Prometida. Você sai do Egito, vamos dizer assim, você vai se libertar de um vício. Quando você se liberta de um vício, você vai ter abstinência. É igual o povo sentindo falta das cebolas do Egito. Você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar inimigos no seu caminho, você vai encontrar gente para te oferecer para você voltar ao pecado. Você vai receber propostas, você vai encontrar gigantes que vão tentar te impedir de tomar a terra. Você vai ouvir pessoas como aqueles 10 espias que vão falar: você não vai conseguir, eles são grandes demais para você, mas você tem que ter uma mente de Josué e Caleb, uma mente Josué calebiana, que olha assim e fala: não, eu vou lá porque Deus me deu. Uma mente igual a de Davi. É só um gigante, ele é um incircunciso e eu vou contra ele na força do meu Deus. Ele vai lá, está vindo com lança, com espada, com escudo, mas eu estou indo na força do Senhor, nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Então, isso tudo demonstra um ciclo que nós precisamos aprender.
para nós obtermos a terra prometida. E a nossa terra prometida principal é crescer em estatura espiritual até obter a mente de Cristo, não só para a nossa salvação, mas para a salvação de muitos, para a implantação do reino e perpetuação de geração em geração até que Cristo venha, não só para nós, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. É isso que nós precisamos entender e aprender para que a gente possa transmitir. Então, eu já ajudei inúmeras pessoas fazendo-as conhecer esse tipo de segredos contidos no Evangelho do Reino, que eu mesmo aprendi, conheci, botei em prática e vi que funcionou. Então, existem portais dentro de um ciclo redentivo anual. Por exemplo, talvez você não saiba, mas no 17º dia de um determinado mês, a arca pousou sobre o Monte Ararat. O Monte Ararat, essa palavra Ararat, significa inversão da maldição. Muito tempo depois, o que aconteceu? O povo, no 14º dia, mata o cordeiro, passa o sangue na porta e sai do Egito, no mesmo mês. E muito tempo depois, né, no início da era cristã, o que acontece? Jesus é morto na Páscoa, no 14º dia. E que dia que ele ressuscita? Ele é o cordeiro que foi morto. E o que dia que ele ressuscita? 3 dias depois, na festa das primícias, que é o mesmo dia que a arca pousou sobre o Monte Ararat, que é o mesmo dia que a maldição que havia sobre nós é invertida. Ele quebra essa maldição. Assim como a outorga da Torá, dos mandamentos para o povo hebreu, né, no Monte Sinai, é 50 dias depois da saída do Egito. 50 dias depois da Páscoa tem a festa das colheitas, né? Jesus foi a primícia das colheitas. 50 dias depois da Páscoa tem a festa das colheitas, as festas das semanas, né? Onde o Pentecostes aconteceu, onde teve a descida do Espírito Santo sobre o homem de todo povo, raça, língua e nação. Então, o que nós estamos dizendo aqui, existem datas que portais se abrem e coisas especiais acontecem. Um irmão me perguntou, um irmão muito querido me perguntou, mas a gente não tem que tratar bem a nossa esposa todo dia? Por que tem que ter um dia especial? Eu falei, não, todo dia a gente trata bem, todo dia a gente ama a nossa esposa, porque a gente vai ter que apresentar ela, né, sem ruga, sem mácula. Deus entregou ela para nós, Deus entregou os nossos filhos para nós, mas existe o dia do aniversário de casamento, existe o dia que os dois se conheceram, existe o dia que eles começaram a namorar. Então a gente tem um dia de celebração para comemorar que se fechou mais um ciclo, mais um ano se cumpriu, mais um ano você venceu ao lado daquela pessoa, apesar de todas as circunstâncias, e vai ser assim até o final. Isso vai fortalecendo a sua fé, o seu amor, a sua intimidade. Você vai demonstrando para a pessoa que você a ama, você entrega presente, você leva para jantar. Então é isso. Existe também um ciclo, né? Preciso que você preste atenção nisso. Nós estamos entrando agora no mês de Tishrei, é o 7º mês. No 10º dia é o dia de Yom Kippur. Mas esse dia ele tem uma relação com o dia 1º do mês de Elul, que foi o dia do pecado do bezerro de ouro. Então, 40 dias depois tem um perdão sobre isso. Então, hoje a gente entra num período de arrependimento de 10 dias. Hoje, ao pôr do sol, iniciam-se as festas de trombetas. E o que significa festa de trombetas para nós cristãos? Vou falar mais a fundo sobre isso já já. O toque de trombeta aponta para a volta de Jesus. É isso que a gente precisa entender. Compreender o calendário judaico nos ajuda a contextualizar os eventos do ministério de Jesus, da igreja primitiva, entendeu? A vida e o ministério de Jesus. O ministério de Jesus aconteceu dentro de um contexto do calendário judaico. Muitos eventos importantes, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Os dias que Jesus celebrou as festas. Muitos eventos importantes da vida de Jesus, como a crucificação, a ressurreição, a ascensão, como eu já falei, estão ligados a datas e festas judaicas. Então, essas festas bíblicas,
ocorrem ao longo do calendário têm um grande significado espiritual para nós, porque muitas delas apontam para Cristo ou têm paralelos com a fé cristã. Então, por exemplo, a Páscoa, que é a Pêssah judaica. Para nós, a Páscoa ela representa o Cordeiro de Deus que foi morto, e os israelitas pensam que eles foram libertos da escravidão do Egito. E já nós pensamos na libertação do pecado, no sacrifício que Jesus fez para nos comprar como noiva. Entendeu? A crucificação e a ressurreição. Jesus foi crucificado durante a Páscoa e a ressurreição aconteceu durante a festa das primícias, no terceiro dia, que é a mesma data que a arca pousou sobre o monte Ararat, trazendo um novo tempo para a humanidade depois daquele período de caos, de dilúvio, onde Deus eliminou a humanidade. Então, entender o calendário judaico ajuda a gente a entender uma cronologia e o simbolismo dos eventos da vida de Jesus. Entendeu? Pensa aí, vou falar de novo. A festa das semanas, Shavuot para eles, Pentecostes para nós. Originalmente era uma festa agrícola, de entrega da lei do Sinai, uma festa das colheitas, e essa data para nós marca a descida do Espírito Santo e o estabelecimento da igreja de Jesus, com gente de todo povo, raça, língua, nação, é o desfazimento da confusão de línguas que aconteceu em Babel. A partir dali, todo mundo se entendeu a partir da linguagem do Espírito. A festa de tabernáculos também, Sukkot, essa celebração de habitação temporária remete à provisão de Deus durante a peregrinação do deserto. Então, do tempo que você sai do seu cativeiro até o tempo que você chega no seu objetivo final, você vai passar por privações, você vai passar por abstinência, né? O cara que era um adúltero, a mulher adúltera vai vir atrás dele, vai procurar, vai fazer proposta. O cara que usava droga, os companheiros de uso de droga vão vir atrás dele, vão oferecer droga. Ele vai ter problema no trabalho, vai se aborrecer. Aí ele vai pensar, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E vai vir um pensamento de droga na cabeça dele, entendeu? Então, essa peregrinação do deserto é a festa de tabernáculos. Para nós cristãos, pode simbolizar a confiança em Deus durante a nossa peregrinação da vida e a esperança da vida eterna. Então, compreender o significado dessas festas é muito importante e, além disso, o calendário judaico ele nos oferece vamos dizer assim, uma conexão com o povo judeu. E assim, a gente tem que entender que Jesus era judeu, né? Na verdade, ele praticou o judaísmo, ele não era um evangélico. E ele cumpriu todas as festas de Israel. Entendeu? Inclusive, Levítico 23, eu posso falar com isso detalhadamente depois. Levítico 23 fala de que as festas são mandamentos perpétuos. Então, vamos lá. Vamos entender a relação agora das festas com o cumprimento das profecias. O calendário judaico ele tem um papel profético importante, especialmente para nós cristãos, que acreditamos que as festas são tipologias ou sombras proféticas, né? A Pêssah judaica é uma sombra do que viria e aconteceria com a morte de Cristo, porque Cristo libertou toda a humanidade da escravidão do pecado e nos trouxe do império das trevas para o reino da luz. Então tudo aponta para Jesus. A Páscoa prefigura a morte de Jesus como cordeiro sacrificial, a Pêssah judaica, né? Aponta para a morte de Cristo. E Yom Kippur, dia da expiação, simboliza o sacrifício e expiação dos pecados que é cumprido de forma definitiva na obra de Cristo. Paulo fala, e de uma vez por todas Jesus, como sumo sacerdote, entrou definitivamente no Santo dos Santos e ofereceu a si mesmo como expiação por todos os nossos pecados. Rosh Hashanah, o ano novo judaico, que se celebra hoje, ao pôr do sol do dia de hoje, né? Que é a festa onde tem o toque do shofar, aponta para o retorno de Cristo e juízo final, como é descrito no Novo Testamento, se você quiser procurar 1 Tessalonicenses 14, 4, versículo 16. Então, para nós que estudamos as profecias, o calendário oferece insights sobre o tempo do cumprimento das profecias e das promessas divinas.
Então a gente tem que entender também que a gente tem que estar atento, por exemplo, Joel falou da lua de sangue, a lua se tornará como sangue, o sol se virá em trevas. Então, tempo que tiver eclipse, esteja atento, é um sinal no céu. Quando tiver uma lua de sangue, é um sinal do céu, é um prenúncio. Então, vamos lá, o Ano Novo Judaico, ele, conhecido como Rosh Hashanah, ele é celebrado no mês de Tishrei, que começa agora, ao se encerrar o mês de Elul. Então, vou lembrar o que eu falei para reforçar, que tem uma importância histórica e espiritual significativa, não só para os judeus, mas também para nós, que buscamos entender essas raízes bíblicas de fé e da relação. Marca o início do calendário civil judaico, é um tempo de reflexão, arrependimento e renovação. Sua relevância pode ser compreendida em várias dimensões. Então, vamos entender as raízes bíblicas comuns, né? Rosh Hashanah tem as origens da Bíblia hebraica no Antigo Testamento. Levítico 23, de 23 a 25, onde Deus ordena ao povo que observe o primeiro dia do 7º mês, como um dia de descanso, comemorado com toque de trombeta. Lembra? Toque de trombeta é o quê? Apocalipse, a volta de Jesus. Para nós é a volta de Jesus. Levítico 23, 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial, para você não esquecer. Todo ano tem que ter. Todo ano tem que ser trazido à memória. Assim como Jeremias falou, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Com sonidos, com trombetas, com santa convocação, chama todo mundo. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então, todo ano, isso aqui é mandamento perpétuo. Para nós cristãos, que compartilhamos essa Bíblia como escritura, Rosh Hashanah é um lembrete para que das festas e ordenanças que moldaram a história e a vida do povo de Israel, que para nós cristãos aponta hoje, o dia de hoje, a festa das trombetas, para a nossa esperança da volta de Cristo. Cristo vai voltar. Então, se Cristo vai voltar, como nós temos que estar? Como virgens prudentes, com óleo e a lâmpada acesa, com óleo reserva. Tem que estar em arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Quando o rei chegar, você tem que estar arrependido. Não é preocupado com a coroa, é preocupado em ter um coração puro e limpo, como Davi orou no Salmo 51, deixou para nós o Salmo 51. É um tempo de reflexão e arrependimento. Por quê? Rosh Hashanah inaugura o período de 10 dias de arrependimento, ou os dias temíveis, né? Aseré, Emet e Shuvá, culminando em Yom Kippur, que é o dia da expiação. Para nós, esse período de reflexão e arrependimento ressoa como os ensinamentos de Jesus sobre a importância do arrependimento, do perdão e da renovação espiritual, como está em Lucas 5,32 e Mateus 4,17. Lucas 5,32. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Daí por diante, Mateus 4,17, daí por diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, arrependei-vos. Marcos 1,14, mais um versículo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo o quê? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Acredita na Boa Nova. Muitos cristãos veem essa época como um convite para examinar a própria vida. A gente precisa examinar a nossa própria vida. Buscar arrependimento, reconciliação com Deus, a semelhança do que ocorre no judaísmo. O que Paulo fala? Examine-se o homem a si mesmo. Os judeus vão fazer uma ceia hoje com a cabeça do peixe, que simboliza que você é cabeça e não cauda, com a cabeça do cordeiro. Vão comer uma cabeça do cordeiro, vão comer a tâmara porque a tâmara é doce, vão comer maçã com mel para ter um ano doce. Eu, particularmente, respeito tudo isso, mas hoje eu vou ceiar. Hoje eu vou para o pão e para o vinho. Eu vou tomar o fruto da vide e vou comer o pão, a carne e o sangue, como Melquisedeque trouxe para Abraão. Então vamos para a simbologia profética. O toque do shofar, da trombeta, é um dos principais símbolos de Rosh Hashanah.
Entendeu? Então, isso tem uma ressonância para nós cristãos. No Novo Testamento, o toque da trombeta é associado ao retorno de Cristo e à ressurreição dos mortos. Como eu falei, 1 Tessalonicenses 4,16, perdão, 1 Coríntios 15,32. Vamos lá. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, que está próxima, de modo algum precederemos como os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o som da trombeta, a festa de hoje, representa a volta. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Seja consolado por essa palavra. Jesus está voltando, ele vai vir te buscar. Ele é o noivo, ele pagou por você, ele te comprou a preço de sangue. Isso é Ketubá, ele assinou um contrato. Ele falou: eu estou assinando um contrato, comprei, paguei pela noiva, vou voltar para buscar. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar uma para vós. Então é isso. Preste atenção no que está escrito em 1 Coríntios 15:51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Corpo glorificado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressonar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, o dia de hoje, a festa das trombetas, aponta para isso. Assim, Rosh Hashanah, com seu toque de shofar, pode ser visto como uma antecipação profética do juízo. Você pensa assim: e se Jesus voltasse hoje? Como é que eu estou se Jesus voltasse hoje? Então pense nisso, medite, comece a se arrepender. Coisas simples, que para nós somos simples, nós somos brasileiros, nós somos torcedores, nós falamos mal dos outros, nós somos maledicentes. A maledicência, gente, traz coisas terríveis. A gente julga o pecado, por exemplo, daquele que é assassino, daquele que é homossexual, mas Paulo falou: não entrarão no reino dos céus os maledicentes, os adúlteros, os assassinos, os ladrões, os roubadores. Então, o maledicente tem o mesmo peso, os afeminados, entendeu? Então, vamos lá. Todo mundo luta contra o seu próprio pecado, entendeu? O homem lá que luta contra o desejo dele por outro homem, o outro ali luta contra o desejo dele de trair a esposa, e todo mundo lutando. Então, a gente precisa se arrepender e mudar de mente. Então, vamos entender aqui outra coisa. Rosh Hashanah também trata da realeza de Deus, é também conhecido como o dia da coroação de Deus, como Rei do Universo. Então, durante as celebrações, os judeus proclamam a soberania de Deus sobre toda a criação. E você tem proclamado a soberania de Deus na sua vida? Ele como seu Senhor, como seu soberano, como Curios, como aquele que manda, você é servo da orelha furada. Essa crença também é compartilhada com a gente, porque Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse 19:16. Rosh Hashanah, portanto, pode ser um momento para nós refletirmos sobre a realeza de Cristo, o reinado de Cristo sobre a nossa vida, reafirmarmos a nossa fé na sua soberania e sobre a sua vinda e sobre a nossa vida nesse mundo. Vamos ler Apocalipse? Declarar a palavra? Tem poder a declaração da palavra. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A gente precisa estar vestido com esse vestido lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sai da sua boca uma espada afiada.
para com ela ferir as nações. E ele as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa no lagar do vinho o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vive e reina para sempre. Amém. Então, hoje os judeus, como eu disse, farão uma ceia com simbolismo. Aproveite para cear com o rei, dê as boas-vindas, ele está às portas. Ele falou: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei e cearei com ele. Tem os elementos, vai lá, compra teu suco de uva, compra um pãozinho, se preferência aquele pãozinho árabe, aquele pãozinho sem fermento, né? Se não tiver, não interessa, come um biscoito, bebe um copo d'água, mas faz uma ceia com o Senhor, né? Então, a gente precisa entender que existem raízes judaicas no cristianismo, entendeu? A gente precisa honrar. Jesus e os apóstolos e os primeiros cristãos eram judeus que celebravam as festas bíblicas, incluindo Rosh Hashanah. A compreensão dessas festas nos ajuda a nos conectar no contexto histórico e cultural onde a nossa fé se desenvolveu. Jesus veio como judeu, primeiramente para os judeus, e agiu como judeu, não veio para quebrar a lei, mas para cumprir. Tanto é que ele ia a todas as festas judaicas, incluindo numa festa judaica ele foi e cumpriu o Bar Mitzvah. Unidade no plano de redenção, a gente precisa entender também. Existe um mandamento perpétuo para nós, né? Então, Rosh Hashanah aponta para o julgamento divino, renovação. Então, a gente precisa refletir sobre esse plano de redenção. Há uma continuidade, não acabou, entre as promessas feitas a Israel e o seu cumprimento em Jesus Cristo. E esse tempo tem que ser visto como uma chance da gente se alinhar com o plano de Deus, não só para nós, para todas as humanidades, para toda a humanidade. Nós estamos vendo aí um tempo em que hoje as novilhas vermelhas, que são raríssimas, dificílimas de se encontrar, não pode ter um pelo branco, estão aí prontas para ser sacrificadas. Você tem que pensar: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus está às portas e o templo está pronto para ser edificado. Estamos em guerra em Israel, precisamos orar por Israel. Ore por Israel. Então a gente precisa orar, fazer um clamor. É tempo de oração fervorosa. A gente tem que pedir um bom ano, a gente tem que pedir a paz, bênçãos para o futuro. E a gente pode entender que é um convite também para o futuro da humanidade. Ontem o Irã atacou Israel, isso aí pode escalar. Aí entra os Estados Unidos, entra outro, entra aquilo, daqui a pouco tem uma guerra mundial e chega em você. Imagina se o macaco fica rindo do pica-pau que está furando a Arca de Noé. Vai afundar, meu querido. Então, ora pelo outro lado do navio, que é essa grande arca, que é a Terra. Então, a gente precisa entender como um período Rosh Hashanah para a gente orar, entender a soberania de Deus, nos aprofundar com o relacionamento com Ele, nos examinar a si mesmo e entender que existe esse ciclo redentivo dentro do judaísmo e dentro do cristianismo, porque o judaísmo é onde estão todas as raízes da nossa fé cristã. Então vamos orar? Pai, nós te pedimos que nos próximos dias, Pai, o Senhor venha trazer a nossa memória não só aquilo que nos traz esperança, Pai, mas que o Espírito Santo venha nos revelar tudo aquilo que nós temos que nos arrepender, Pai. Coisas passadas, escondidas no subconsciente, palavras que foram lançadas por nossos pais, professores, mestres, vizinhos, colegas, que nos amaldiçoaram, nos trouxeram um senso de não merecimento, que nos provocaram raiva, que provocaram feridas que nós não perdoamos até hoje. Nós esquecemos por como alguém que sofre um acidente. Eu vejo agora alguém que sofre um acidente e tem uma amnésia pós-traumática. Nós te pedimos, Pai, venha, Pai, e traga à memória essa questão toda, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha trazer à memória esses momentos traumáticos para que a gente possa liberar perdão e entrar em arrependimento.
É isso que nós te pedimos, Pai. Traga à memória tudo que nos traz esperança. Nos ensina como o Senhor tirou com mão forte o povo do Egito. Ajuda-nos a cumprir essa jornada de sair da escravidão do pecado. Eu tenho uma irmã e um irmão aqui comigo assistindo esse vídeo e que ele tem um cativeiro que ele precisa ser liberto e cumprir essa jornada. Então, Pai, que o cativeiro seja quebrado. Que o Senhor quebre os grilhões, quebre os portões, que o Senhor arrebente o ferrolho, que o Senhor os tire com mão forte, que esse irmão consiga sair e que quando ele se deparar com o mar, ele tenha coragem para avançar, marchar, porque o mar vai se abrir, depois o mar vai se fechar. Então é preciso você que está saindo de um cativeiro, destrua as pontes com o seu passado, destrua a ponte com seus fornecedores de droga, destrua a ponte com as suas amantes, com seus amantes, destrua as pontes com seja lá qualquer vício que você tenha. E quando você seguir, não reclame da abstinência, não reclame das águas amargas, não murmure, o Senhor vai prover. Vá se esvaziando dos seus recursos e contando que o maná vai cair. E saiba que haverão inimigos, haverão obstáculos, haverão ataques. Não permita que seja construído no seu coração um bezerro de ouro, uma idolatria qualquer. A pessoa nenhuma que esteja te libertando desse cativeiro ou que ídolos do passado voltem para você para roubar o seu direito de relação com Deus, para que não se quebrem essa relação com Deus. Receba de bom grado os mandamentos, ouça a lei, ouvir, Shema, o Israel, ouvir e obedecer a lei. Então você ouve, obedece, Deus te ama, Jesus te ama também, e a revelação vem sobre você. Quando você avançar e estiver chegando na terra prometida, não ouça os espias que vêm dizer você não vai conseguir, não vai dar certo, isso não é possível. Faça menção do Senhor vosso Deus. Diga, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu farei menção do Senhor nosso Deus. E entre na terra prometida. O maná vai cessar, você vai ter que viver do suor do teu rosto, você vai ter que plantar naquela terra, você vai ter que edificar aquela terra. E isso aí fala de você ter saído de um tempo e agora você vai implantar o reino. Você vai atrair pessoas para Jesus. Você vai pregar o evangelho de Cristo. Então é importante que você tenha essa consciência. Então que daqui para os próximos 10 dias você venha praticar. Pai, traga à memória tudo aquilo que a gente precisa se arrepender e se alinhar. E depois nós falaremos mais à frente, Pai, sobre a festa das cabanas. Traga uma confiança nas provisões do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz descansar. Pai, traga descanso para esse irmão que está ouvindo isso. Obrigado por tudo. Que você tenha um ano novo bom, que você tenha um ano novo doce e que você tenha um ano novo aliançado com Cristo. E que você não olhe para trás, para Sodoma e Gomorra, que você não olhe para o Egito, para que você não vire uma estátua de sal. Jesus falou que aquele que pega no arado, ele não olha para trás. Ele não olha para trás. Então, firme, com os olhos, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, prossiga para o alvo, deixando as coisas velhas para trás. O ano que passou, prossiga para o alvo em Cristo Jesus. Lembre-se que você está num outro calendário, numa outra dimensão. Deus te abençoe. Seja muito feliz e que seja um ano bom, um ano de muita luz sobre a sua vida. Se você gostou desse vídeo aqui, curte, deixe o seu comentário, que é uma oferta de gratidão, entendeu? Inclusive, faça uma oferta de gratidão, dê uma esmola para alguém, ofereça ajuda para alguém, dê uma cesta básica para alguém, comece a se arrepender, comece a tirar um pouco do excesso que você tem. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você ama. Então Deus te abençoe. Se não se inscreveu no canal,
É importante que você se inscreva para receber todas as notificações. Eu vou deixar aqui, ó, o link para você se inscrever no canal e vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir. Deus te abençoe, fique com Deus e que seja um novo tempo na sua vida.